Naquele 13 de agosto de 2009, sob um sol impiedoso que tingia de branco as veredas poeirentas da Chapada Diamantina, um silêncio anômalo se instalou sobre o rio Lençóis. A manhã, que deveria trazer o burburinho rotineiro das lavras e o clangor das picaretas, anunciava uma ausência que desafiaria a lógica, mergulhando o pequeno vilarejo de Lençóis num véu de angústia e interrogações. A poeira suspensa no ar parecia carregar não apenas o rastro dos últimos viajantes, mas também o prenúncio de um mistério que se enraizaria nas pedras e na memória coletiva. Ali, onde as serras recortavam o horizonte em silhuetas milenares, e a busca por diamantes era uma promessa tanto de fortuna quanto de perigo. A vida seguia um ritmo próprio, ditado pela natureza e pela tenacidade humana. Os garimpeiros, figuras emblemáticas de uma época de ouro que teimava em não se apagar, viam naquelas águas turvas a esperança de um futuro melhor, mas também os reflexos de um passado marcado por sacrifícios e, por vezes, tragédias. A própria geologia da região, com suas rochas intrincadas e suas passagens subterrâneas, sempre ofereceu um palco para dramas humanos, onde a linha entre o achado e o desaparecimento era tênue, quase imperceptível. O val, aquela parte mais rasa do rio que permitia a travessia e o garimpo direto, era um ponto de encontro, um espaço de labor e de sonhos compartilhados, mas também de uma solidão que podia ser abismal. A brisa que soprava trazia o cheiro de terra molhada e a lembrança de histórias antigas, contadas à luz de lampiões, sobre os perigos ocultos que a própria terra guardava. Antes de iniciar, te convido a deixar nos comentários de onde você está nos assistindo e o horário exato em que escuta esta narração. Nos interessa saber até que lugares e em que momentos do dia ou da noite chegam estes relatos documentados. Naquele dia fatídico, Joaquim e Valdir, dois homens forjados na labuta, movidos por uma mistura de necessidade e otimismo inabalável, não retornaram. Eram figuras conhecidas na localidade, Valdir mais calado, com um olhar que parecia carregar o peso de muitas estações de chuva e seca, e Joaquim, de sorriso fácil, com a esperança que se agarra aos poucos grãos de areia. Ambos tinham suas famílias, seus compromissos e uma rotina de idas e vindas ao garimpo que nunca antes havia sido quebrada. Eles haviam se embrenhado na mata, rumo ao trecho do rio conhecido como Ijevô dos Cristais, um nome que soava quase poético para a dureza do trabalho que ali se realizava. Carregavam suas ferramentas simples, pás, peneiras e, crucialmente, uma enxada robusta, marcada com as iniciais Jajo JS1, gravadas em seu cabo de madeira, um detalhe pequeno que se tornaria uma peça gigantesca em um quebra-cabeças complexo muitos anos depois. O sol estava a pino quando foram vistos pela última vez, a silhueta deles desaparecendo entre a vegetação densa e as pedras acidentadas. A expectativa era que estivessem de volta ao entardecer, como sempre, com histórias para contar ou, quem sabe, um pequeno achado para exibir. Mas o crepúsculo veio, a noite caiu e as luzes das casas se acenderam sem que os dois voltassem. A ausência inicial se transformou em preocupação, e a preocupação deu lugar a um alerta que se espalhou como fogo pela comunidade. As primeiras buscas foram um esforço coletivo e desesperado. Vizinhos, amigos, outros garimpeiros, todos se mobilizaram, munidos de lanternas e um medo crescente que se adensava a cada hora que passava sem notícias. Percorreram as margens do rio, chamaram seus nomes, examinaram as trilhas mais batidas e as menos óbvias, mas não encontraram sequer um vestígio, nenhuma pegada clara, nenhum pertence que indicasse a direção que tomaram ou o que poderia ter acontecido. Era como se a própria terra os tivesse engolido, sem deixar uma cicatriz sequer em sua superfície milenar. A polícia foi acionada, e as investigações iniciais se concentraram em duas frentes: um possível acidente nas águas do rio,
que, apesar de raso em alguns pontos, tinha correnteza traiçoeira em outros, ou um crime, uma desavença comum na região de garimpo, onde a ganância podia, às vezes, sobrepor-se à camaradagem. Contudo, não havia sinais de luta, nem testemunhas de qualquer altercação, nem corpos que pudessem ser resgatados das profundezas que as águas podiam esconder. As famílias, dilaceradas pela incerteza, viam seus dias se arrastarem em uma agonia que parecia não ter fim, alimentando-se de migalhas de esperança que se desfaziam a cada novo dia sem respostas. O caso de desaparecimento misterioso de Joaquim e Valdir rapidamente se tornou um dos mais falados na região, um calafrio na espinha de todos que se aventuravam pelas lavras, um lembrete sombrio dos perigos que espreitavam nas entranhas da Chapada. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses e os meses implacavelmente em anos. O mistério pairava sobre Lençóis como uma névoa persistente, com o nome de Joaquim e Valdir sussurrado em rodas de conversa, suas fotografias exibidas com a esperança de um reconhecimento que nunca vinha. As investigações foram exaustivas, mas infrutíferas. Equipes de busca e resgate, cães farejadores, mergulhadores, todos os recursos disponíveis na época foram empregados, mas a vastidão daquele ambiente natural, somada à falta de qualquer pista concreta, transformou a busca em um fardo pesado, em uma luta contra a invisibilidade. Os especialistas em casos de desaparecimento sem explicação chegaram a teorizar sobre as mais variadas possibilidades, desde acidentes inusitados até fugas voluntárias. Embora a última fosse veementemente negada pelas famílias, que conheciam a fundo a índole e os laços afetivos de seus entes queridos. A ausência de corpos ou de qualquer vestígio significativo era o que mais intrigava os investigadores, transformando a ocorrência em um expediente arquivado, mas nunca verdadeiramente esquecido pela comunidade. A vida seguiu seu curso. Novos garimpeiros chegaram, outros se foram. A busca por diamantes continuou a mover a economia local, mas o eco daquelas duas vidas que simplesmente se esvaíram no ar permaneceu, uma cicatriz invisível na paisagem. As histórias de desaparecimento se tornaram lendas locais, um aviso para os desavisados, um tormento para os que ficaram. E assim, 9 anos se passaram, 9 anos de silêncio, de luto suspenso, de perguntas sem eco. A paisagem de Lençóis, embora eternamente bela, guardava em si as marcas do tempo, das chuvas e das transformações que a modernidade começava a impor, mesmo em um lugar tão enraizado em suas tradições. Novas construções despontavam, o turismo ganhava força, e a velha área do garimpo, antes intocada, via os primeiros sinais de um desenvolvimento que prometia mudar seu perfil. Foi nesse contexto de renovação, quase uma década depois do sumiço de Joaquim e Valdir, que o destino interveio de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Uma empresa de infraestrutura encarregada da ampliação de uma estrada que passaria justamente pelas proximidades do antigo Val dos Cristais, iniciava os trabalhos de terraplanagem. Grandes máquinas como guindastes e escavadeiras começaram a operar no terreno que por tanto tempo manteve seus segredos guardados. O som estrondoso de um bate-estacar, uma máquina usada para cravar estacas no solo, ressoava pela área, um ruído moderno que contrastava com a quietude ancestral do lugar. Era o progresso marchando sobre o passado, inadvertidamente remexendo as camadas de terra e de tempo. A ironia era palpável. O que parecia esquecido, adormecido, estava prestes a ser desenterrado por uma força mecânica, sem intenção, apenas cumprindo sua função. E foi em uma tarde quente, quando o sol já se preparava para se deitar atrás das serras, que a máquina, ao cravar mais uma estaca em um ponto particularmente enlameado e argiloso, encontrou resistência. Os operadores, acostumados com a dureza do solo, notaram algo diferente. Não era pedra, não era raiz,
mas um objeto de consistência incomum. Com cautela, pararam o maquinário e começaram a escavar manualmente o ponto exato onde a estaca havia travado. A terra, úmida e compactada, cedeu lentamente, revelando um artefato de madeira e metal. Era uma enxada. Uma enxada que, à primeira vista, parecia apenas uma velha ferramenta de garimpo, desgastada pelo tempo e pela umidade. Mas ao ser limpa da lama e da crosta de terra que a cobria, um detalhe chamou a atenção dos trabalhadores. No cabo de madeira, quase imperceptíveis sob a pátina do tempo, estavam gravadas as iniciais JOS. A revelação atingiu a pequena equipe como um raio em céu azul. O burburinho se espalhou rapidamente, alcançando os ouvidos dos moradores mais antigos e, em pouco tempo, as autoridades locais. A enxada de Joaquim. O objeto que havia desaparecido com ele, que ele carregava consigo naquele último dia, havia finalmente emergido da terra. A notícia da descoberta reabriu as chagas antigas, reacendendo a esperança e o terror nas famílias de Joaquim e Valdir. Para os moradores, era um sinal irrefutável de que, finalmente, a terra estava começando a falar, a desvendar as histórias de desaparecimento que guardava consigo. A Polícia Civil, agora munida de novas tecnologias forenses e técnicas de investigação de desaparecimento mais avançadas, reabriu o caso com um vigor renovado. A enxada foi imediatamente coletada para análise. O que uma simples ferramenta poderia revelar? Além das iniciais, os especialistas buscavam qualquer resíduo, qualquer fibra, qualquer material genético que pudesse estar impregnado no cabo ou na lâmina, um elo microscópico com o passado. O local exato da descoberta foi isolado e uma varredura minuciosa foi iniciada. A área foi mapeada com drones, o solo examinado com radares de penetração e a busca por outros vestígios se intensificou. A presença da enxada em um local tão específico, que não havia sido coberto pelas buscas originais devido à sua natureza pantanosa e de difícil acesso na época, sugeria uma série de cenários que antes eram impossíveis de confirmar. Poderia a enxada ter sido largada durante uma fuga? Ou talvez soterrada em um acidente que não foi completamente documentado? Ou, ainda mais sombrio, poderia ela ser um indício de que algo mais grave havia acontecido ali? O surgimento de um único objeto, após quase uma década de silêncio, reconfigurou completamente a investigação, transformando um caso arquivado em um dos casos não resolvidos mais quentes da região, desafiando a memória e a percepção de todos. A comunidade, antes resignada, viu a chama da esperança acender-se novamente, mas também a sombra do medo. Muitos, movidos pela curiosidade e pela busca por respostas, visitaram o local da descoberta. Os boatos e as teorias se multiplicavam. Alguns lembravam de desavenças antigas entre garimpeiros. Outros falavam de forasteiros que haviam passado pela região na época do desaparecimento. E havia os que insistiam em que o rio, com suas correntes e suas profundezas ocultas, era o verdadeiro culpado. O jornalismo investigativo, alertado pela reviravolta, também voltou a atenção para Lençóis, buscando os fios soltos dessa intrincada tapeçaria. Entrevistas com familiares, com os antigos investigadores, com os moradores que presenciaram os fatos, foram refeitas com a nova perspectiva trazida pela enxada. A tecnologia moderna permitiu a reconstrução virtual da topografia da região em 2009, comparando-a com as condições atuais, buscando entender como um objeto daquele porte poderia ter permanecido oculto por tanto tempo e emergir justamente naquele ponto. A narrativa se tornava complexa, rica em detalhes humanos e geográficos, cada pedaço de informação, cada depoimento indireto, cada reflexão sobre os costumes da época, contribuindo para uma imagem mais nítida, ainda que fragmentada, do que poderia ter acontecido naquela manhã de agosto.
A presença da enxada com as iniciais de Joaquim era um elo tangível, uma voz silenciosa do passado, desafiando a todos a ouvirem o que ela tinha a dizer sobre o desaparecimento sem explicação. A análise da enxada revelou mais do que se esperava. Além das iniciais confirmadas, foram encontrados microvestígios de tecido e de terra com características químicas específicas que poderiam indicar a presença de Valdir no mesmo local. Embora inconclusivos por si só, esses indícios apontavam para a possibilidade de que ambos os garimpeiros estivessem juntos quando o objeto foi perdido ou deixado. A localização, na beira do val, que era um atoleiro, um verdadeiro lamaçal traiçoeiro na estação chuvosa de 2009, levantou a principal hipótese: um acidente. Poderiam ter sido surpreendidos por uma subida repentina das águas ou por um desmoronamento de terra que os teria soterrado e arrastado para uma área de difícil acesso, onde seus corpos ficaram ocultos pela vegetação densa e pela topografia irregular. O batistaca, ao perturbar aquele solo, havia acidentalmente revelado não um crime, mas talvez as últimas pegadas de uma tragédia esquecida. No entanto, a ausência dos corpos ainda era um entrave gigantesco. Por que apenas a enxada havia sido encontrada? Seria possível que eles tivessem sido soterrados e seus corpos arrastados para outro ponto do rio, ou que tivessem conseguido se desvencilhar do atoleiro apenas para encontrar outro destino? A verdade é que a descoberta da enxada, ao invés de solucionar o mistério por completo, adicionou novas camadas de complexidade, transformando o que parecia um caso frio em um enigma pulsante, cheio de possibilidades e incertezas. A busca por outros vestígios continuou, agora com a ajuda de georradares e equipes especializadas em escavação em terrenos de difícil acesso, na esperança de que a enxada fosse apenas o primeiro elo de uma corrente de revelações. As famílias, especialmente a de Joaquim, encontraram um misto agridoce na descoberta. A enxada era uma prova de que ele esteve ali, de que não havia simplesmente sumido no mundon, como muitos haviam especulado. Mas era também um lembrete cruel da sua ausência e da persistência daquela questão que consumia suas vidas. O que realmente aconteceu? A mãe de Joaquim, já idosa, segurou a enxada com as iniciais do filho, um pedaço de ferro e madeira que era tudo o que restava dele, uma materialização da dor e da esperança. Ele sempre carregava as ferramentas com carinho, ela murmurou, com a voz embargada, um depoimento silencioso que valia por 1000 palavras. Para a família de Valdir, a esperança se renovou de forma similar. Se a enxada de Joaquim estava ali, a chance de encontrar Valdir, ou pelo menos entender seu destino, também crescia exponencialmente. O caso, agora mais de 9 anos depois, era um testemunho da teimosia do tempo em não apagar certas marcas e da capacidade da Terra de guardar segredos por décadas. A investigação prosseguia, agora com a hipótese principal de um acidente na área do val, onde o solo, ao longo dos anos, pode ter sofrido inúmeras transformações, ocultando qualquer vestígio mais profundo. A colaboração da comunidade local era fundamental, com os moradores mais antigos compartilhando suas memórias sobre as condições do rio e do terreno na época. Informações que, combinadas com a análise científica, poderiam finalmente pintar um quadro mais completo. Era um exemplo claro de como a tecnologia e a memória oral podem se complementar na busca pela verdade em casos reais de desaparecimento. O que essa história nos ensina sobre o poder do silêncio e a resiliência da memória? A Chapada Diamantina, com sua beleza imponente e seus mistérios arraigados, nos lembra que a Terra guarda suas próprias narrativas e que, por vezes, é preciso mais do que o tempo para revelá-las.
A enxada com as iniciais de Joaquim não é apenas um objeto, é um farol que ilumina um canto esquecido da história, um lembrete pungente de que nenhuma vida é insignificante demais para ser esquecida. A verdade, muitas vezes, não grita, ela sussurra. Ela se oculta sob camadas de terra e de esquecimento, esperando o momento certo ou o toque certo para se revelar. O poder não está apenas em quem detém as informações, mas na perseverança de quem as busca, na sensibilidade de quem escuta os ecos do passado. A busca por Joaquim e Valdir, agora, não é apenas por dois garimpeiros desaparecidos, mas pela própria dignidade de suas histórias, pela certeza de que suas vidas importaram. E a lição maior é que, mesmo quando o mundo parece esquecer e o silêncio se impõe, a memória, através de um objeto, de um depoimento ou de uma investigação persistente, sempre encontra um caminho para, enfim, se fazer ouvir. A luta contra o esquecimento é uma das batalhas mais humanas, e histórias como estas nos mostram que a justiça, ainda que tardia, começa na luz que se joga sobre o que antes esteve nas sombras. Agora que você entendeu tudo isso, assista ao próximo vídeo, onde explico a tecnologia forense de varredura de solo utilizada em casos de desaparecimento.